Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Lentes e Lentilhas, o seu plantão tira dúvidas sobre fotografia e vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Érico e hoje eu vou apresentar um podcast com o seguinte tema: fotógrafo profissional só usa o modo manual? Você já deve ter ouvido muito falar essa frase, mas por que você está convencido de que você deve usar sempre o modo manual da sua câmera? Afinal, o que significa fotografar em modo manual? E como que você usa os recursos da sua câmera? Então, primeiramente, vamos entender qual é a vantagem de se usar a câmera no modo de fotometria manual. Quando a câmera está no modo automático, ela está programada para analisar a cena e decidir qual a melhor exposição com base nos padrões que já estão estabelecidos. Esses padrões são chamados algoritmos. Cada fabricante, no seu setor de engenharia, cria algoritmos que são capazes de identificar todo tipo de cena que está sendo fotografado e decidir qual o melhor modo de fazer fotometria. Quem faz isso é um engenheiro. O engenheiro que trabalha na Canon não é o mesmo engenheiro que trabalha na Nikon. Por isso os algoritmos são diferentes e existe diferença de qualidade no resultado da imagem. Alguns podem gostar mais do estilo de imagem da Canon, outros podem gostar mais do estilo de imagem da Nikon. Não existe certo e errado, são apenas resultados diferentes. Então, no modo automático, se nós tirarmos várias fotos da mesma cena, pequenas diferenças no nosso enquadramento podem resultar em diferentes fotometrias. Vai mudar o resultado da imagem, porque às vezes a pessoa tem um cabelo escuro e numa foto para outra ela virou mais a cabeça, o cabelo escuro apareceu mais na imagem, ou a roupa branca apareceu mais na imagem, e isso muda a forma como a câmera interpreta a cena e vai alterar o resultado da fotometria. Assim, é por isso que nós preferimos usar o modo manual. Somos nós que decidimos qual é a fotometria que nós devemos usar em cada cena. Então, um erro muito comum em fotógrafos iniciantes é esse costume de zerar o fotômetro em todas as cenas. Bom, isso a câmera já faz sozinha no modo automático, e olha que ela faz isso mais rápido do que a gente. Então, se for para trabalhar dessa forma, em modo manual, colocando o ponteiro do fotômetro no zero em todas as fotos, não faz sentido trabalhar dessa forma. Nós usamos o modo manual para fazer a compensação da exposição. Às vezes nós queremos, de propósito, superexpor a cena, em outros casos nós vamos querer subexpor. Mesmo que o fotômetro indique algum valor fora do zero, nós vamos querer esse resultado porque sabemos que no modo manual nós vamos conseguir criar a imagem do jeito que a gente quer. Outra coisa que nós devemos considerar é que o modo manual se refere apenas à fotometria da cena. Então, quando nós falamos em fotografar em modo manual, mesmo assim, nós estamos usando vários recursos da nossa câmera no modo automático. Vamos conhecer alguns deles agora. Então, primeiramente, vamos falar sobre a temperatura de cor. Muitos fotógrafos fazem as suas fotos no formato RAW. Eles não estão preocupados com a temperatura de cor no momento da fotografia. Eles usam o equilíbrio de branco no modo automático e deixam para acertar a temperatura de cor na pós-produção. Pessoalmente, eu fotografo em modo RAW, mas mesmo assim eu prefiro acertar a cor antes da foto. Eu regulo a temperatura de cor na escala Kelvin e geralmente na primeira foto do ensaio eu coloco um cartão branco na cena para registrar uma imagem de referência. Assim eu consigo ser o mais preciso possível no ajuste da temperatura de cor e não preciso ficar me preocupando muito com ele na pós-produção. Agora, para quem prefere fotografar direto em JPEG, como eu conheço muita gente que faz isso, além de ter a obrigação de acertar a temperatura de cor, porque você não vai ter uma segunda chance, você tem que se preocupar também com o perfil de imagem. Então, cada câmera já vem com os perfis de imagem pré-ajustados. Você pode fazer fotografias em preto e branco, fotografias com ajustes otimizados para retrato, para paisagens. Então, cada um desses ajustes vai criar um processamento diferente na imagem, onde são configurados os parâmetros como controle de nitidez, saturação e contraste. E além disso, todos esses perfis são editáveis, então cria um grande número de possibilidades de ajuste. E esse processamento já é feito direto na câmera de forma automática.
Outro controle automático que todo mundo gosta é o controle de foco. Então, quando vamos comprar uma câmera, a gente quer saber quantos pontos de foco a câmera tem, se funciona por contraste, por detecção de fase, se as lentes têm motor de foco ultrassônico, por motor de passo, se o foco daquela lente é rápido, se é preciso. E nós também usamos os modos de autofoco, para selecionar se a gente quer fotografar um objeto parado, um objeto em movimento. Então, na minha opinião, o foco é a característica mais importante da fotografia. Realmente uma foto fora de foco não serve para nada, ninguém vai aprovar um trabalho dessa forma. E, no entanto, mesmo sendo um ajuste tão importante, a grande maioria dos fotógrafos usa o modo de foco no automático, não é mesmo? E por fim, nós vamos falar também do flash. O flash também tem um modo automático, então alguns flashes funcionam por sensor, mas a maioria deles funciona no modo TTL. Então, seja por sensor, seja por TTL, todos eles são modos automáticos de controle de exposição. Uma vez um professor me disse que fotografar em TTL não é pecado. Mas onde que está o erro? O erro é você se limitar e trabalhar 100% com o flash no modo TTL, Por quê? Porque o fotômetro da câmera ele pode se enganar, nos dar uma leitura errada da cena. E adivinha qual que é o recurso que o flash usa para calcular a exposição no modo TTL? Exatamente o fotômetro da câmera. Por isso que na sua câmera existe também a função de compensação de exposição do flash. Então, mesmo no modo TTL, você tem a opção de regular a exposição da sua cena caso necessário. Então, como você pode ver, o modo manual da sua câmera é apenas uma das regulagens que nós precisamos fazer para conseguir fotografar. Mesmo fotografando no modo manual, ainda assim nós usamos muitas funções da câmera no modo automático, como a gente viu aqui a temperatura de cor, o perfil de imagem, o foco e o flash. Então, por que ter esse preconceito de não usar outros modos de fotometria da sua câmera? Existe o modo de prioridade de abertura, prioridade de obturador, são todos recursos que a sua câmera possui e quando você usa corretamente, eles podem te dar uma grande ajuda na hora de chegar no resultado que você espera. Então a conclusão é que fotografar no modo manual não significa que você está controlando todas as funções da sua câmera manualmente, mas apenas a fotometria. Então que tal você praticar um pouco agora? Então tente conhecer os modos semiautomáticos da sua câmera, faça testes utilizando perfis de cor diferentes, fotografe com o foco em manual e também tente usar o seu flash no modo manual. Então, com certeza, isso vai te ajudar a conhecer melhor os recursos do seu equipamento e vai melhorar a qualidade das suas fotos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima dica.